Oi, tudo bom com você? Eu sou Monalisa Ernesto Silva, psicóloga, consultora e coach, e venho aqui hoje falar sobre um tema que está em evidência. Talvez você já tenha acompanhado alguma live, alguma discussão, alguma problemática pertinente ao conteúdo que nos assola atualmente, globalmente, a pandemia. E para falar sobre a pandemia, eu gostaria de destacar o nosso tema de hoje: gerenciamento do tempo. Não sei como é na sua realidade, mas eu gostaria de te trazer algumas reflexões sobre esse novo contexto, sobre essa nova conjuntura que assolou todos os lares das pessoas que vivem no nosso mundo. Então, a pandemia, ela revolucionou a nossa forma de lidar com o outro e muitas vezes de lidar conosco. Se antes você tinha uma rotina atribulada, com compromissos, com hora marcada, com várias atividades e encontros, aglomerações com seus grupos sociais, agora a sua casa é o recinto, é o espaço onde você descansa, onde você interage com sua família, onde você trabalha, home office, trabalho remoto, e onde você também se alimenta, onde você tem todo aquele contexto que antes tinha locais em separado. Agora todas essas atividades são realizadas no mesmo local. Muitas vezes a privacidade é invadida e você passa a compartilhar o seu espaço íntimo da sua casa, que não é todo mundo que geralmente, presencialmente você convida para conhecer a sua casa, mas agora nesse novo contexto, por exemplo, na minha realidade, contexto de aulas remotas, vários espaços da minha casa, da minha intimidade, foram compartilhados com vários alunos. E muitas vezes processos difíceis, como algumas aulas, algumas situações onde eu me vi sem ter condições mínimas para ministrar a minha aula, realizar o meu trabalho, exercitar a minha docência, porque simplesmente o meu contexto familiar não estava permitindo. A minha filha não estava mais, já estava saturada e não me deixava mais ficar em frente ao computador para dar aula, uma aula específica, que eu confesso que até hoje eu me envergonho, não seria a palavra apropriada, mas eu me envergonho, não tive coragem de reassistir a aula, porque todas as aulas elas ficam gravadas dentro da plataforma que a universidade utiliza, e eu não tive coragem de assistir. Mas apesar disso, eu contei com a empatia e com a solidariedade de praticamente toda a turma, que compreenderam, eles já vinham acompanhando há várias semanas esse processo, de participação ativa da minha filha, que acordava no meio da aula, minha aula iniciava logo cedo, ela ainda estava dormindo, então quando ela acordava eu já estava no computador, sem poder fazer a nossa rotina habitual, de bom dia, de acolhimento, tudo o que eu faço normalmente com ela. E foi difícil, foi muito difícil gerenciar meu tempo dentro daquela lógica, onde eu estava exercitando o meu trabalho, no meu contexto doméstico, sozinha para dar conta de todas as atividades, minha filha sem ir à escola e eu gestante de praticamente 9 meses. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Foi só uma breve introdução para contextualizar, a relatividade e dificuldade do que esse contexto social global nos trouxe. Mas vamos ao nosso foco. Contribuir para que você reflita, para que você de alguma forma saia com algum aprendizado dentro daqueles 2 pilares. Isso, compartilhar e servir. Então, dentro dessa lógica de pandemia, dentro desse novo gerenciamento, de compartilhamento de espaços, esse limítrofe tão tênue entre público e privado, eu gostaria de falar com você sobre estratégias, sobre técnicas ou uma melhor conduta que você pode utilizar para poder aproveitar melhor o seu tempo. Sim, todos temos 24 horas, isso é um fato incontestável. Vai ser decorrido 24 horas para que você possa realizar dentro das suas atividades, seus interesses, o que for do seu contexto, de sua realidade. E aí, o que é que você faz com essas 24 horas? Eu já gravei um vídeo sobre essa lógica de tempo, de minutos, de segundos, e a riqueza que é um dia, que muitas vezes passa desapercebido. Se você quiser procurar, é só ir aqui no histórico, acho que, se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu trato exclusivamente com a temática aqui do canal. Então, gerenciamento de tempo. 24 horas, perfeito, todos têm. E agora, o que é que você faz com as suas 24 horas? Sim, você que está aí, que me escuta, que me segue e que me compartilha com os coleguinhas. O que é que você faz com o tempo que você tem?
dorme, assiste séries, ministra aulas, prepara aulas, cuida das atividades domésticas, cuida da rotina de casa, cuida da rotina da dinâmica familiar. O que é que você faz? Respondeu o que é que você faz? Aí eu gostaria de trazer um mote que me impulsionou a refletir sobre a questão do gerenciamento do tempo. Recentemente, entrei em contato com um amigo para dialogar, né, para estabelecer o nosso vínculo social remotamente, à distância, e ele perguntou: Monalisa, como é que pode? Como é que você tem tempo com 2 crianças recém-paridas de estar tendo tempo para conversar com os amigos? Aí eu respondi para ele: sabe por quê eu tenho tempo? Porque para o que é significativo para mim, eu arranjo tempo. Sabe aquilo que você faz que te alimenta a alma? Seja 2 minutos, 5 minutos, 1 hora. O que é que você faz? E recentemente a gente fez uma chamada de vídeo e passou 1 hora conversando. Eu, ele e mais uma amiga em comum. Nós 3. E é o tempo que passa que você não percebe. Porque é um tempo significativo. Flow. Você entra numa conexão, num nível de contato, de conexão, que os elementos externos, tempo, pessoas, influências, essas outras variáveis se tornam mínimas diante da relação do que é estabelecido. É um flow. E o que é que você faz com o seu tempo? Como é que você arranja tempo diante de tudo que te envolve para realizar aquilo que te é satisfatório? Eu gostaria de te dar algumas dicas ou sugestões para um gerenciamento do seu tempo mais eficaz. 2 dicas. Você poderia construir, colocar no papel, né? Uma outra dica muito propagada por pessoas que falam sobre gerenciamento do tempo é você de fato escrever, fazer listas, você passar para o papel tudo aquilo que está aqui arquivado, não sobrecarrega a sua memória, né? Tentando lembrar do que você precisa fazer, otimiza o seu tempo, porque já vai direto lá naquele ponto específico. E você pode utilizar recursos como agenda, papel, aplicativos de celular que te ajudam a monitorar esse processo, confeccionar listas e ajudar no check, né? Riscou, aquele prazer que você tem, que muitas vezes o indivíduo tem ao eliminar, ao cortar uma atividade já realizada. Você tanto pode fazer isso no papel, ou também no aplicativo, check. Um aplicativo que te ajuda na organização de atividades é o Trello. Se você quiser conhecer um pouco do layout, né, da configuração dele, tá aqui a imagem. Ele pode te ajudar a gerenciar melhor suas atividades. E daí você pode fazer esse planejamento prévio. Quem sabe, um dia da semana específico. Tem pessoas que preferem realizar esse planejamento no domingo, né, levando em consideração que é o primeiro dia da semana e vai ter o decorrer da semana para execução dessas atividades. Outras pessoas preferem fazer, por exemplo, na segunda pela manhã, iniciando de fato a semana, planejando-a dia a dia, e a partir disso eu destaco, né, uma observação, que esse planejamento não é algo enrijecido, engessado. Você planeja, mas tem margem de maleabilidade para possíveis adversidades, intercorrências que acontecem, que podem acontecer e que geralmente acontecem no nosso contexto. Ter tempo para gerenciar isso que é adverso, isso que é desconhecido. Muitas vezes você se planeja, mas outras demandas surgem e que precisam ser realizadas de forma mais imediata. Christian Barbosa, ele trabalha com um conceito interessante chamado de tríade do tempo, onde ele tem um teste específico, que eu também posso compartilhar, caso seja de interesse de alguém, onde ele vai identificar, a partir de questões, como é que cada um gerencia o seu tempo, como é que cada um utiliza o seu tempo entre atividades emergenciais, importantes e circunstanciais. O que é importante é aquilo que você precisa realizar e que te satisfaz, que te realiza, que tem um sentido, tem um significado, aquele tempo com a família, aquele tempo com os amigos, aquele tempo da ligação, dos 2 minutos, 3 minutos, 1 hora. Para muitas pessoas é um tempo importante, e principalmente agora nesse contexto, né, da ausência dos vínculos relacionais presenciais. Então os vínculos remotos acabam suprindo um pouco essa demanda, né, de estar em contato com o outro. Depende, e o que é emergencial, urgente, precisa ser feito e agora, acabou o prazo, não tem mais como protelar, não tem mais como procrastinar. A gente pode voltar a essa temática em um texto posterior. E a partir disso, como é que você tem agora? Não tem mais tempo, o tempo acabou e você precisa entregar essa atividade, esse trabalho, esse projeto. E agora? Para tudo, esquece aquela agenda e vai se focar apenas nessa atividade. Isso é o que acontece muitas vezes na nossa prática, né? A falta do gerenciamento do tempo acaba predominando que atividades urgentes elas sejam realizadas com mais frequência. E um outro instrumento é a matriz de Eisenhower,
que pode te ajudar também nesse gerenciamento de tempo, na priorização de atividades. Outras ferramentas múltiplas existem, né? Eu trouxe, a princípio, essas duas só para pincelar, caso seja de interesse de mais pessoas saber mais sobre isso, a gente pode voltar em outro contexto, em outra oportunidade, até mesmo estabelecendo um diálogo direto, porque você sabe, se não sabe ainda, eu vou te dizer, você pode me encontrar nas redes sociais, tá aqui, ou os meus contatos, tanto no LinkedIn você me acha, e a gente pode dialogar, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram. Eu sou aberta ao contato, a ouvir e a ajudar da forma que eu posso, com o meu conhecimento, com as minhas informações, e também aprender com quem aprende comigo. Aprender a aprender. Esse é um processo que encanta e que dentro dessa tônica de gerenciamento do tempo, eu fui aprendendo a construir. Você também pode aprender a construir, a otimizar o seu tempo e dar conta de várias demandas, múltiplas demandas, a partir do mesmo tempo que todo mundo tem. Foi um prazer estar com você, foi um prazer trazer uma tônica de reflexão que pode fazer sentido, que pode ser significativa para você que está aí do outro lado. E eu espero que a gente possa tecer novos comentários e novos diálogos a partir disso. Foi um prazer, fique em paz, até breve, sayonara e namastê. Eu